Paz do Senhor. Abra a tua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Minha gratidão a Deus por me alistar para essa honrosa oportunidade de anunciar a palavra dEle. Como eu amo servir ao Senhor. Minha gratidão aos nossos pastores, pastora Abinai e pastora Meire, pela confiança. Gratidão ao meu esposo, sacerdote da nossa casa, que me cobre com oração, com bênção e me dá todo o respaldo necessário para eu viver o chamado de Deus. Gratidão ao meu avô João, que aceitou o convite. Convidei ele para estar aqui hoje com alguns tios. O Senhor colocou algo no meu coração. Neemias 2,17. Eu quero compartilhar com a igreja e entregar aquilo que Deus entregou para mim. Tem uma palavra profética nesta noite para o seu coração. Deus já falou comigo e vai falar com você. Neemias 2,17. Então Neemias lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas, seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz. Mais uma vez estamos aqui para alimentar do Teu pão, do Teu maná. Precisamos desse alimento espiritual. Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar conosco. E que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a Tua voz e responder a Tua voz. Que não venhamos ser insensíveis, mas que possamos ser sensíveis à Tua voz. Nesta noite, é o que eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Neemias tem sido um livro bastante estudado, de alguns cultos para cá. Também a leitura, né? Nós estamos finalizando a leitura diária, que a igreja propõe. É também o tema do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. E o Senhor colocou ao meu coração esse versículo. Nesse contexto aqui de Neemias, Israel o povo já tinha sido liberto do cativeiro. Já por volta dos 90 anos, eles já tinham ido com Zorobabel e Josuá. Já tinham reconstruído os muros. Os muros não, já tinha reconstruído o templo e Esdras estava lá. A adoração já tinha sido restabelecida, o templo tinha sido estabelecido, o culto tinha sido estabelecido. Porém, aquele povo, o novo Israel, ainda estava em uma situação de pobreza, uma situação de desgraça. Estavam em constante ameaças dos seus inimigos, a muralha derrubada, as portas queimadas. E no livro de Neemias vem nos contando que Neemias estava em Suzã, no palácio, ele servia como copeiro. E um de seus irmãos chega e ele pergunta: como está? Pede notícias de Jerusalém. E ele escuta uma notícia não muito favorável, que o povo lá estava em miséria, que os muros continuavam em ruínas, que as portas continuavam queimadas, destruídas. Neemias, ao escutar essa informação de como estava aquele povo, a palavra nos fala que Neemias chora. Ele chora, ele ora, ele jejuma. Ele começa a interceder por aquele povo por dias, dia e noite, intercedendo, orando, clamando, jejuando, chorando. A palavra nos fala que antes, dele apresentar diante do rei, foram em torno de 4 meses, quando você vai calcular de um mês ao outro, o período que ele ficou nesses bastidores. E enquanto ele estava nesses bastidores, orando, jejuando, chorando, Deus plantou
no coração de Neemias um plano, um projeto, que ia suprir a necessidade daquele povo. Ninguém viu o que Neemias estava fazendo no bastidores, mas algo no mundo espiritual já estava acontecendo. Ninguém estava sabendo, mas Deus já estava colocando no coração de Neemias um projeto. E muitas das vezes acontece assim conosco, quando a gente vê uma situação que a gente não concorda. Neemias foi um inconformado. Vamos pensar ali em Jerusalém. Neemias ficou sabendo e ele já ficou inconformado. Agora tinha gente morando em Jerusalém, morando aos redores de Jerusalém, vendo os muros destruídos, vendo as portas queimadas, vendo a miséria daquele povo, mas conformados com a situação. Como se é assim, não tem jeito mais, pronto e acabou. Mas o Senhor está à procura dos inconformados. Onde estão os inconformados? Aqueles que veem o que todo mundo está vendo, mas que não conforma com aquilo. Aqueles que conseguem ver o que todo mundo vê, mas que se posiciona de uma forma diferente. Neemias foi um inconformado diante daquela situação. E a palavra nos fala que passando 4 meses, ele se apresenta na presença do rei, porque ele era copeiro, ele servia. E o mais interessante é que a vida dele estava muito confortável. Ele servia ao rei em um cargo de confiança. Ele estava no palácio. A ruína não estava ao redor dele. A miséria não estava ao redor dele, a destruição não estava ao redor dele, mas estava ao redor de alguém, de um povo que ele amava. Quando a gente ama, a ruína pode não ser a nossa, a derrota pode não ser a nossa, mas dos bastidores há um posicionamento em oração, há um posicionamento em jejum, há um posicionamento em clamor, por mais que aquilo não me envolva diretamente. Os inconformados não são só inconformados com aquilo que está ao seu redor, são inconformados com a destruição que está ao redor do outro. Não está ao redor da minha vida, mas está ao redor de outra pessoa. E eu fiquei sabendo, e o que eu vou fazer com isso? Me conformar? Não! O que eu posso fazer? No mínimo orar, jejuar, clamar, declarar uma palavra, um decreto sobre aquela pessoa. Nós podemos, mas muitas das vezes nós ficamos acomodados nos nossos palácios, nas nossas estruturas, nas nossas famílias bem ajustadas, enquanto os nossos irmãos estão em ruínas e achando que não tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Neemias sabia que aquele povo podia viver melhor, porque o Deus a qual ele servia poderia mudar aquela situação por completo, restaurar por completo, porque a restauração que Deus faz, ela é completa. O Senhor está à procura dos inconformados. Por isso que a palavra nos diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a sua mente pela renovação da palavra. Os inconformados não se conformam com esse século. É normal, é comum, mas eu não vivo de acordo com o que a sociedade diz. Eu vivo de acordo com o que a palavra me prometeu. Para a sociedade é comum um fracasso, mas o meu Deus não. E não se conformou Neemias. E a palavra nos fala que ele apresentou à frente do rei Artaxerxes. O rei olhou para Neemias e viu que o rosto dele estava triste. O rei disse: vejo que você está com semblante triste, abatido, não é doença, o que perturba teu coração, né? Parafraseando. E Neemias dá uma resposta pronta, porque é assim, quem está na oração, no jejum, quem está ali no secreto, nos bastidores com Deus,
tem resposta certa na hora que a oportunidade surge. Neemias não estava despreparado, ele estava preparado. Quando o rei indagou ele, por que aquele semblante triste, a resposta estava pronta, irmão. Falou, como poderia eu estar feliz se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, seus muros estão em ruínas? E aqui ele dá uma resposta simples, mas se a gente for olhar para o contexto, é muito assertivo. Porque aquele povo, eles prezavam muito pelo onde os túmulos estavam. Quando ele fala, os túmulos dos meus pais estão em uma cidade que está com os muros em ruína, ele está falando em um assunto que para aquele rei tem valor. Porque os túmulos eram muito bem preparados, ornamentados. Então ele foi muito pontual. Aí o rei já vira e fala, pede o que queres, o que você quer? E ele imediatamente faz uma breve oração. E ele passa para o rei todo o plano. Ele tinha um plano pronto, irmão. Falou, quero cartas. Ele falou, quero que o senhor me envie para construir. Né? Me envie para construir esses muros. E interessante que nessa passagem, quando ele fala, quando ele se oferece para ir, ele se oferece para ir, me envia. Rei, me envia lá, eu quero reconstruir. Eu acho muito lindo porque ele desejou aquele chamado. Tem pessoas que desejam um chamado. Querem ir. Hey, Senhor, me envie as nações, me envia para ganhar almas, me envia para libertar os cativos, me envia, Senhor, me envia. Tem pessoas que desejam ir por amor, que estão mobilizadas com chamados por amor. Já tem outras que o chamado é igual Jonas, né? Eles vão porque não tem outra opção mesmo, porque senão fica na barriga do peixe. Não tem saída, tem que viver aquele chamado. E Neemias desejou viver aquele chamado. Me envia, rei. E o rei concordou com o pedido dele. E na hora que ele concordou, ele perguntou, né? Ele disse, olha, rei, eu preciso de cartas. Cartas para eu passar pelas províncias além do rio Eufrates, além do rio. Preciso de cartas para os governadores deixarem eu passar. Eu preciso de carta para aquele que está cuidando da floresta, porque eu preciso de madeira. Madeira para os muros, madeira para as portas, madeiras para a casa que eu vou morar. Estava prontinho. Quando a oportunidade surgiu, ele estava pronto com o plano. Muitas das vezes a oportunidade surge, mas nós não estamos preparados. Toda necessidade que saltar diante dos teus olhos, não faça despercebido. Uma vez eu ouvi algo que tocou muito ao meu coração, um exemplo muito simples. E a pastora disse assim, se eu estou me movimentando sobre esse púlpito e você vê que aqui tem uma casca de banana e a qualquer momento eu vou cair, se eu continuar seguindo, e você está aí pensando, por que os pastores na retaguarda não fazem nada? Aí ela disse, se é você que está vendo, vem aqui você e tira. Porque tem coisas na nossa vida que é só a gente que vai ver, e a gente acha um absurdo que o outro não está vendo. Mas Deus está mostrando, é para você. Se é você que está vendo a necessidade, esse chamado está sendo para você. Porque todo desígnio, todo chamado, toda missão, todo propósito de vida traz em nós uma marca de percepção. A gente vê o que o outro não vê, escuta o que o outro não escuta. A gente percebe o que o outro não percebe. E a gente acha tão óbvio. É óbvio porque nós carregamos um desígnio. É óbvio porque Deus já nos colocou para esse chamado. Então nós somos sensíveis a isso. Mas para o outro que não está com esse chamado, não é óbvio. Então, se é você que está vendo essa casca de banana, reaja, levanta, faça algo, vá para a oração, ora, clama. A oportunidade vai surgir. Quando a oportunidade surgir, esteja preparado para fazer aquilo pelo qual Deus já te mostrou. A questão é que a gente vê, mas nós não queremos nos preparar para aquilo que a gente viu. Estamos acomodados na nossa vida tranquila. E viver chamado carrega em si renúncia. É você se dispor para oferecer um serviço para o outro, mas para o Senhor. O alvo é o outro, mas o trabalho tem que ser de todo o coração como para o Senhor, porque é Ele que chamou e designou. Neemias não se conformou. Muitos acostumaram
Mas ele não. E ele partiu em uma viagem rumo a Jerusalém. A palavra nos fala que ninguém sabia. E o rei mandou com eles guardas, né, exército, um povo, homens do exército, mandou com ele proteção para ele ir. Mandou com ele recursos, cartas, colocou ele como alguém que teria autoridade civil sobre aquele lugar. Ele parte em silêncio. A palavra do Senhor deixa bem claro que ele chega lá e por 3 dias ele caminha pela cidade e ninguém sabe o que ele foi fazer lá. 3 dias em silêncio. Irmãos, tem desígnios e projetos nas nossas vidas que tem que ser gerado no silêncio. Porque se for exposto na hora errada, pode abortar. Tem a hora certa. Tem muito chamado morrendo prematuramente, porque não esperou a hora de nascer. Como é difícil esperar, né? Só que Neemias não redou o pé do lugar, enquanto o rei não falou, vai. Tem gente achando que porque o desígnio, o chamado, eu vi, vou fazer, e acha que pode sair por conta própria. Não preciso de ninguém, não preciso de falar com a liderança, não preciso da bênção de ninguém, porque eu estou carregando um chamado, eu estou carregando um desígnio, estou carregando uma missão, eu não preciso que liderança nenhuma me abençoe. Já sai errado. Porque o que é de Deus na nossa vida, a primeira confirmação que vai vir vai ser no coração dos nossos líderes. Se algo não chegou ainda, é porque não está na hora e nem no tempo, porque na hora que tiver, nasce, surge. É Deus te preparando. Neemias não ousou ir por conta própria, mas quando ele teve a bênção do seu líder, ele partiu e respaldado. Respaldado. Neemias nos ensina a tomarmos cuidado com aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente está gerando. Cuidado com quem você tem compartilhado. Neemias compartilhou com o rei, porque ele precisava da bênção do rei, a rainha estava do lado, ouviu tudo também. E ele chega ali em Jerusalém. E a palavra nos fala que ele sai no seu cavalo a observar. Tem lugares que o cavalo dele nem conseguia passar, de tanto que estava grande o montulho, a sujeira, o entulho, as ruínas. E aí ele volta. No que ele volta, ele vem nesse versículo que eu escolhi. Ele vira para a liderança, todo mundo ali já curioso para saber o que Neemias estava fazendo ali, vindo mandado pelo rei. E aí ele vira para a liderança, para o povo que ali está, ele fala: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrar dessa vergonha. Neemias chegou lá e começou a mostrar o que aquele povo não estava nem prestando atenção mais. Aí ele disse: olha, veja a miséria, olha a ruína, olha a destruição. Ele começou a mostrar o problema, a situação que precisava ser resolvida. E ele faz um convite: venham, vamos reconstruir. Vamos nos livrar dessa vergonha. E é interessante que ele tinha 3 dias que estava ali. E ele se coloca como parte daquilo ali. Olha a ruína que estamos. Ele se coloca como parte daquela situação. E Neemias 2,18 fala que ele testemunha. Olha o que ele fala:
Então lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. E também as palavras que o rei me havia dito. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Neemias fortaleceu a fé deles, falando tudo que o rei, todos os favores que o rei tinha lhe dado, porque a boa mão de Deus estava com ele. Neemias testificou, ele deu testemunho, que fortaleceu a fé daquele povo, para eles somarem forças. E aí sabe o que Deus colocou no meu coração sobre essa passagem? Nós estamos em um mês que, no dia 15 de maio, se comemora o Dia Internacional da Família. E aí o Senhor falou muito claro ao meu coração que tem famílias que estão em miséria, estão em ruína, estão em destruição e estão acomodados com essa situação. Porque no mundo está tão comum isso, que o normal parece que é ter uma família desestruturada. O normal é ter uma família onde a miséria reina. O normal é ter uma família que não tem proteção, que está em ruína, está em destruição. E tem lares que estão se conformando com a ruína. Mas Deus me envia aqui nesta noite para te dizer, saia desse conformismo. Levanta-se como um inconformado e não aceita essa situação na sua família. Porque se um se posicionar, a história pode mudar. Deus precisa de um inconformado para começar a mudar a rota dessa família. Para você, rapaz, moça, o comum é casa. Se não der certo, separa. Seja um inconformado e diga não. Não é assim. Vou orar, vou buscar no Senhor e Deus vai me preparar um esposo, uma esposa segundo a vontade dEle. Porque eu decidi ter uma família abençoada, protegida, próspera, feliz. O mundo está dizendo que o normal é a infelicidade na família. Mas o nosso Deus, aonde Ele está, Ele nos dá as condições para viver o melhor. E eu quero testificar para você, moça e rapaz. Neemias testificou e aquele povo foi fortalecido na fé. Quero testificar para você a minha história. Para você, moça e rapaz que ainda não casou. Eu tinha muito medo de errar na minha escolha com relação ao marido. E eu orava, Senhor, não me deixe errar, me mostra. Quando eu começar a gostar de um rapaz, se não for o que o Senhor tem para mim, o Senhor tira do meu coração. Não me deixe errar, Senhor. Eu quero casar com aquele que o Senhor vai preparar para mim. Eu quero que ele seja o meu primeiro namorado. E eu fui colocando ao Senhor tudo que eu queria. Eu quero um rapaz que me ame, que me ache linda, que me admire. E fui falando, irmão. E eu falava para minha mãe, mãe, como que eu vou saber que o rapaz é de Deus? Aí ela falava assim para mim, você vai sentir uma paz tão grande no seu coração, que não vai ter dúvida. Porque a paz é o árbitro, né? Ela falou para mim, você vai sentir uma paz. Porque onde há dúvida com relação a relacionamento, será que é esse? Será que... Não, meu filho, quando é de Deus, o negócio é uma paz no coração da gente. É uma paz no coração da mãe, no coração do pai, no coração do pastor, no coração do líder de jovem, do líder de adolescente. É uma paz, há uma paz. Porque a pessoa... Aí eu falava assim, eu quero a pessoa certa no tempo certo. Porque não adianta a pessoa certa no tempo errado, né, gente? Porque tem a pessoa certa na hora certa também. Tem o tempo para todas as coisas nessa vida. E a gente não pode precipitar. Tem gente que está até com a pessoa certa, mas no tempo errado. E eu quero dizer para você, moça e rapaz, é possível sim ter um casamento feliz. Hoje eu colho o fruto daquilo que eu escolhi viver. O meu esposo me dá respaldo, ele me incentiva, ele ora por mim. Ele cuida das crianças para eu estudar. Eu vou cumprir agendas fora e ele fica com os meninos para mim. Me apoia, põe gasolina no carro, ainda arruma companhia para mim comigo, não ir sozinha. Sabe o que é isso? Alguém que Deus preparou.
Desafios todo mundo tem no casamento. Não é só rosas, tem os seus espinhos. Mas com Deus, a gente vai vencendo. E passando por todas as estações da vida. É possível ter uma família estruturada. E o primeiro passo é escolher certo. Fica mais fácil quando a gente escolhe certo. Fica mais fácil quando a gente escolhe a pessoa que Deus escolheu para nós. Porque Deus não nos vai descer goela abaixo. Se você insistir com essa moça, Ele vai te dar. Se você insistir com esse rapaz, Ele vai te dar também. Mas depois, aguenta firme, irmão. Casamento até que a morte separe. Aguenta, vai, firme. Faz campanha, oração, jejum. Não se conforma com esse modismo de hoje. Não deu certo? Separa. E para você que já está casado, firma na rocha, porque os ventos vêm. Mas se tua casa estiver firmado na rocha, não vai cair. A nossa estrutura tem que estar aqui. Quando uma família começa já fora dos padrões da Bíblia, ela já está realmente correndo o risco do fracasso. Porque para dar certo, eu tenho que entender o que a Bíblia diz, porque a palavra nos fala em Gênesis 2, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E preparou para ele alguém que fosse igual, né? Uma auxiliadora idônea, que estivesse na mesma posição, porque os animais eram inferiores, Deus estava acima, né? Mas precisava de alguém igual. E Deus preparou para ele a esposa, uma mulher. Então, quem instituiu a família foi o nosso Deus. E a família não precisa ser uma estrutura fadada ao fracasso. Porque se ela for estruturada no arquiteto, como Deus disse que tem que ser, Ele não te prometeu ausência de ventos. Ele não te prometeu ausência de tempestades. Ele não te prometeu ausência de dias difíceis. Não. Ele te prometeu te dar resistência quando tudo isso vier. Porque essa palavra nos diz. Ela nos diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tem que ser um amor incondicional. Marido, como está o teu amor pela tua esposa? Quem está em primeiro lugar? Depois de Deus, lógico, tá? Porque para o marido bíblico, o primeiro não é ele. O primeiro é a mulher. Morro por ela. Como é que está o teu amor pela sua esposa? Você morre por ela? Se você não está vivendo esse amor de Cristo, que se sacrifica pelo outro, o seu amor não está de acordo com o que a Bíblia diz e o seu casamento corre risco. Porque para eu receber o benefício, eu preciso cumprir o que a Bíblia diz. Amor tão intenso que é capaz de se entregar para morrer no lugar. Fico com a roupa velha, mas a minha esposa vai de roupa nova. Vou na chuva molhando de moto, mas a minha mulher vai no carro. Amor incondicional, amor sem barganha, amor que eu me sacrifico por ela. Esse é o amor que o marido tem que ter. Que compreende nos momentos difíceis. Que compreende as demandas físicas dela. E a esposa, o que a Bíblia diz? Seja submissa a seu marido. É tão fácil ser submissa quando você se sente muito amada. Não dá trabalho.
Porque o amor nos constrange. Ama tanto, como não somar? Ama tanto, como não ter a mesma visão? Constrange. Uma mulher bem amada, ela não tem dificuldade nenhuma de se submeter a uma missão, a uma visão. Ela acredita na visão do marido. Mesmo que te custe. Ela acredita no que o marido está vendo, mesmo que isso te envolva renúncia. Abraão saindo da terra. Na época, Abrão e Sarai. Ela foi, porque ela acreditava na visão do marido. Submissão é estar debaixo de uma mesma missão. E o nosso pastor disse, no domingo, na IBD, que união e unidade é diferente. Pode estar junto, mas não está vivendo em unidade. Porque a unidade é quando a pessoa está na mesma visão, no mesmo foco, caminhando para o mesmo rumo. Não dá certo um casamento onde a mulher quer ir para um lado, o homem para o outro. Como poderão andar dois juntos se não estão no mesmo caminho? Aí talvez você pense, mas o meu marido não me ama incondicionalmente. Então eu não vou ser submissa. Um erro não justifica o outro erro. Ele está pecando por não te amar, ao ponto de se oferecer em seu lugar, ao ponto de morrer por você. Mas isso não justifica você não ser submissa a Ele. Seja submissa, porque a palavra do Senhor diz que Deus é o cabeça dele. Aí você vai falar, Senhor, estou me submetendo. E agora o Senhor visita lá o cabeça lá de casa. Leva no processo, na olaria, transforma, deixa do jeito que eu preciso, Senhor, que a Tua palavra me diz. O desamor do marido não pode justificar a minha insubmissão. Seja submissa. Nós não podemos nos submeter àquilo que é pecado contra Deus. Se o teu marido quer te fazer pecar contra o Senhor, você não vai se submeter. Se aquilo que ele está te propondo é um pecado, não se submeta. Mas aquilo que ele está te propondo não te faz pecar contra o Senhor, seja submissa, mesmo que te custe, seja obediente ao que Deus deixou nessa palavra, e pela sua fidelidade, Ele vai mudar a história da sua casa. A submissão também não pode existir quando há uma situação de violência, seja física, seja sexual, né? A gente não pode nos submeter a uma situação, porque isso é crime. Mas se saiu fora disso, talvez você não concorde, mas enquanto você está obedecendo o que Deus diz, Deus vai mudando a situação da sua casa. Precisa de um. Precisa de uma pessoa que se coloque na posição de inconformado. Precisa de um que ame primeiro, precisa de um que ora primeiro, precisa de um. Talvez é você, mulher, que hoje vai começar a declarar a falência, a declarar a restauração. Talvez é você hoje, mas Deus precisa de um inconformado, que fala, não quero mais essa infelicidade no meu casamento, não quero mais a minha família desse jeito, não aceito mais meu marido dessa forma, não aceito mais meus filhos dessa forma. Precisa de um. Porém, esses inconformados, quando a obra é muito grande, eles precisam de cooperadores. Neemias não ia dar conta da grande obra que ele tinha, da grande missão sozinho. Ele precisava de cooperadores. Ninguém consegue por muito tempo sustentar sozinho uma casa e uma família. Ei, inconformado, que o Senhor renova as suas forças nesta noite, que você não abaixe a guarda nem as tuas mãos. Ei, você que dorme o sono do comodismo, desperta, o teu casamento está por um fio. Sua mulher está esgotada, ela não está aguentando mais. Ei, mulher, desperta. Tem muita mulher querendo um marido bom igual o seu. Acorda, reaja. Neemias, inconformado, reagiu. E chamou os outros para reagir. E eu tenho uma palavra de Deus profética nesta noite para você. Está na hora daqueles que estão conformados se posicionar. Reagir. Não está legal do jeito que está. Não pode ficar desse jeito.
Talvez seu cônjuge já te falou tantas vezes: isso não está legal, isso não está bom, a gente precisa melhorar aqui, nós precisamos rever aqui. E você está acomodado. Desperta, tu que está acomodado, desperta. O teu casamento está sendo abalado, a tua família. Um casal desestruturado desestrutura toda a família. Quando um casal se divorcia, é duas carnes, porque vira um. Aí para virar dois de novo, ó, sai rasgando. Não compensa. Os filhos sofrem. O casal sofre. Deus não deseja isso. Reaja. Neemias vem para nos mostrar que a unidade, missão, visão, propósito conjunto, mesmo alvo, com 52 dias, eles reconstruíram aqueles muros, colocaram as portas, porque houve unidade. Quando há unidade, quando o casal se levanta para lutar por coisas que parece que para o homem lá fora é impossível, já está fadado ao fracasso, mas eu venho aqui para te dizer que o nosso Deus, Ele é grande, Ele é temível. Não tenha medo, lute. E aqui eu quero concluir a minha palavra com um versículo que está em Neemias 14, Neemias 4, 14, a parte B. Não tenha medo deles. Lembra-se do Senhor grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. O inimigo se levantou com fúria para parar aquela obra. O inimigo, quando ficou sabendo que Neemias estava vindo, sem saber para que, já se irritou. Quando ele ficou sabendo que ia reconstruir, eles zombaram. O inimigo se irrita quando você coloca a marcha para andar. Ele se irrita quando você levanta e fala: agora sai da frente, porque eu comecei a andar. Ele já fica irritado. E aí, quando ele fica sabendo dos seus planos, ele começa a zombar. Não vai dar certo. Começa a sorrir, dar gargalhadas, para tentar fazer você desacreditar que é possível. Porque o que nos faz vencer não é a força dos nossos braços, mas a força daquele a qual eu estou firmada. Podem rir, mas eu continuo caminhando. É você reconstruindo o muro e eles rindo, desdenhando. Não pare quando começarem a sorrir. Continua. Como se não bastassem, armaram ciladas, falsos profetas, para tentar pegar Neemias, se destruir. Quando a gente se posiciona, até falso profeta se levanta para nos amedrontar e tentar nos fazer recuar. E por fim eles planejaram atacar e matar. Mas eles tentaram atacar e matar para dispersar o povo, mas o plano foi descoberto. Aí Neemias prepara o povo, coloca soldados armados. O povo trabalhava com arma na cintura, o povo carregava pedra numa mão, espada na outra. E Neemias falava: lutem, lutem, lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas esposas, lutem pelas suas mulheres, lutem, não tenha medo, o nosso Deus é grande e temível. Lutem, 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 lutem. Por mais que o inimigo tente te desfalecer, não pare de lutar, luta. Podem não concordar, mas vão ter que ver a tua restauração. Os muros foram restaurados, as portas foram restabelecidas. Não importa o que passou, o que importa é que está restaurado. Não importa as suas escolhas erradas, não importa quantos namoros você já teve, escolha fazer diferente a partir de agora. Reconstrua a partir de agora. E para você
que ainda não tem esse Senhor na tua vida. O Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil será levantar de madrugada, acordar cedo, né? Dormir tarde e comer pão de dores, porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Você que ainda não tem esse Salvador, eu quero te apresentar. Talvez o seu casamento está por um fio, a sua vida sentimental um desastre. Eu quero te apresentar Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é aquele que traz Deus, que edifica a casa. Jesus é o caminho que te conduz. Eu quero te convidar de fé, igreja, todos. E eu quero convidar você que precisa desse Jesus, que tem que voltar para casa hoje com Jesus, que quer viver uma vida diferente, que não se conforma mais com a destruição, com a ruína, com a miséria. O nosso Deus pode transformar o seu choro em alegria. Ele pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a tua história. Ah, feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é a família que tem o Senhor. Eu quero te convidar, venha, não tenha medo. O passo mais importante que você vai dar hoje é convidar Jesus para a tua vida. E aí Ele vai com você. E a partir de você, toda a sua casa será alcançada, porque é uma promessa da palavra. Esteja em oração, igreja, interceda. Bendita será nossa casa, bendita. Vem você que precisa de Jesus, não saia sem Jesus aqui hoje. Jesus pode mudar a tua história. Não importa se você vem de uma família desestruturada, Jesus quer refazer a tua história em uma família estruturada na rocha. Jesus é a solução para uma vida amorosa, feliz. É Jesus. A casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós. Glorificaremos ao Senhor. Cadê a primeira alma para Jesus? Olha aí para o seu lado. Vê se tem alguém que precisa de Jesus. Faça a melhor proposta para Ele que Ele já pode ouvir. A proposta mais lucrativa da vida é